Boa noite. A greve continua. Em assembleia realizada na noite de ontem, os servidores municipais de Santos rejeitaram a proposta da prefeitura. Pela manhã, a rotina de protestos voltou a se repetir. Neste 14º dia de paralisação, os servidores voltaram a se reunir na Praça Mauá. Por volta das 11 da manhã, fizeram uma passeata pelo centro histórico. O movimento recebeu o apoio de mães de alunos que estudam em unidades do centro da cidade. É nossa amiga! Mexeu com ela! A gente briga! Nós estamos apoiando elas sim, porque além de tudo elas estão cobrando o que é delas de direito, entendeu? Se não fosse por elas, nossos filhos não eram educados. A categoria decidiu continuar a greve em assembleia realizada ontem à noite no Clube Atlético Portuários. Eles rejeitaram a proposta da prefeitura de abono de 5,35% no salário a partir de outubro, com incorporação só em dezembro, e aumento imediato de 5,75% no Vale Alimentação. Os funcionários públicos querem um reajuste de 7% retroativo desde fevereiro. Tanto a rejeição da proposta da prefeitura, aquele de abono de outubro, novembro e dezembro, foi por unanimidade, como a proposta que aprovou agora os 7% foi por unanimidade. O secretário de Gestão afirma que a prefeitura está aberta à negociação, mas não vai abrir mão de cumprir a lei. Depois de 10 dias, a Justiça se pronunciou ainda ontem sobre o pedido de tutela, que obriga que 80% dos trabalhadores voltem aos seus postos. O sindicato mantém o discurso de que ainda não foi notificado, mas segundo Cacá Teixeira, os trabalhadores já têm conhecimento e por isso quem continua a paralisação está desrespeitando a decisão. Estão incorrendo na questão do ponto, né, que já foi falado, e algumas outros benefícios. Eu acho que tudo isso analisado e também de forma com responsabilidade, porque todas as secretarias elas sabem quem está nos postos de trabalho e quem está faltoso. Na segunda-feira, a categoria fará uma nova assembleia para decidir os rumos da greve. A greve continua sexta, sábado, domingo, segunda-feira, estamos em greve, né? Não houve nenhum tipo de notificação e a partir da notificação nós vamos definir o que fazer. A greve prejudica a todos, né? Eu acho que prejudica mais a coletividade, que está deixando de ter as suas consultas, os seus exames realizados, as crianças não podendo ir para a creche, quer dizer, os pais estão sendo prejudicados, tem pais que não têm onde deixar as crianças, ou deixam com seus irmãos mais velhos, que é uma temeridade na questão de riscos, né? A toda sorte. E nós precisamos verificar essa situação, então não é uma situação nem que nós estamos aqui não empenhados, pelo contrário, nós estamos fazendo várias simulações, mas a nossa coerência na nossa fala é que no segundo semestre estaríamos analisando essa situação. E, infelizmente, o funcionário não está tendo essa consciência de que nesse momento, nesse primeiro semestre, não há essa possibilidade. A Câmara de Santos já se pronunciou sobre a questão e, em maioria, apoia o movimento grevista. O vereador Chico Nogueira participou pela manhã do programa Bom Dia Baixada e comentou o assunto. A inflação do período é uma coisa sagrada. A inflação é o mínimo que a gente espera que o poder público possa estar incorporando no salário do servidor público. O prefeito já deu suas explicações, que não tem recurso. Nós entendemos que neste momento é necessário ter uma certa inteligência, ter uma forma de você complementar esse salário dos trabalhadores, porque você fica 12 meses, veja bem, 12 meses com aquele salário, quando a inflação vai corroendo o teu salário, e aí as tuas contas começam a chegar, as contas não param. O servidor precisa pagar suas contas, com certeza o aluguel aumentou, com certeza os outros compromissos dos servidores da classe trabalhadora aumentaram. É necessário ter minimamente uma reposição salarial. E é essa grande discussão que está se colocando na greve, que é a reposição para todas as classes do servidor público. E os professores da Rede Municipal de Ensino de São Vicente paralisaram as atividades nesta sexta-feira. A decisão foi tomada após o prefeito Pedro Gouveia ter negado o reajuste salarial da categoria.
Na tarde de hoje, os professores de São Vicente fizeram uma passeata pelas ruas do centro e se reuniram em frente à prefeitura para protestar. Sem reajuste salarial há 2 anos, a categoria pede uma reposição de 19,95%. Nós pedimos a reposição da inflação, que hoje, como a gente não teve ano passado, soma 19,85%, e um reajuste, um aumento real de 15% dividido em 4 anos, o que daria 3,75% por ano. O meu IPTU da minha casa aumentou, as contas aumentaram e é inadmissível que eu ganhe 19% a menos de toda a categoria das outras regiões. Nós estamos estagnados na educação, tanto salário como estrutura, como material. E o nosso material humano, nosso corpo docente é maravilhoso, é um dos melhores da nossa Baixada Santista. Nós somos os professores com mais pós-graduação e, infelizmente, somos os menos valorizados dentre os outros municípios, né? A cidade tem 2.500 professores. Segundo o sindicato da categoria, 85% aderiu à paralisação, o que prejudicou 65 escolas, da educação infantil ao ensino fundamental. Na tarde de ontem, uma comissão de professores se reuniu com o prefeito Pedro Gouveia e a secretária da Fazenda, Miriam Cajazeira. A administração municipal afirmou que atualmente a dívida da cidade é de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Desse total, 153 milhões com funcionalismo público e que nesse momento não tem como conceder reajuste. A gente tem um déficit mensal de aproximadamente 10 milhões, ou seja, o orçamento foi previsto desse ano é maior do que aquilo que a gente vai arrecadar, né? E os limites de gasto com o pessoal também estão superados, ou seja, nós estamos quase com 60% de comprometimento da nossa receita corrente líquida apenas com folha de pagamento. Então, qualquer reajuste que o prefeito pudesse conceder nesse momento seria, no mínimo, irresponsável e não teria condições de ser cumprido. Na reunião, a prefeitura se comprometeu a pagar férias atrasadas em 2 parcelas e também propôs, a partir da próxima semana, a criação de uma comissão de professores para analisar as contas da cidade. Segundo a secretária da Fazenda, não existe um prazo para que essa situação melhore. As férias dos professores, o prefeito se comprometeu a pagar em 2 parcelas. Nós vamos conseguir juntar dinheiro do Fundeb, que é um dinheiro específico, e pagar a férias dos professores. Mas as férias dos demais funcionários da prefeitura, elas estão em atraso desde agosto de 2015. Então, se você for pensar, o funcionalismo tem o mesmo direito, não é? Os educadores têm a verba dele específica, mas vamos tentar trabalhar com universalidade, pensando no todo, na melhoria da máquina, e é isso que a gente está aqui se dispondo a fazer. Os professores vão se reunir na noite de hoje e decidir se o movimento continua. Para a semana que vem, nós vamos formar uma comissão com vereadores, os técnicos da prefeitura, os 2 sindicatos e 25 dias para analisar as contas da prefeitura e ver se tem dinheiro. Mas isso só vai acontecer se hoje à noite, em assembleia, a categoria aceitar essa proposta. São apenas 29 vagas para a contratação imediata, mas cerca de 18 mil candidatos vão participar do processo seletivo aberto pela Companhia Docas do Estado de São Paulo, a Codesp. O cargo mais concorrido é o de técnico portuário administrativo, função que exige apenas o ensino médio e que tem salário de R$ 2.400. As provas acontecem em maio, mas os locais só serão divulgados no final de abril. Você confere mais informações no Santa Portal. O Papa Francisco aprovou ontem a canonização de 30 beatos brasileiros. Entre os futuros santos está o padre André de Soveral, nascido em São Vicente em 1572. O sacerdote foi beatificado em 2000 e o processo com o pedido para acelerar a canonização foi encaminhado ao Vaticano em 2015. Após esse acolhimento do Vaticano, do Papa Francisco, o beato André de Soveral passa então a ser considerado o Santo André de Soveral. Então o Papa Francisco deve anunciar uma data para marcar essa canonização. O sacerdote é o primeiro santo vicentino reconhecido pela Igreja Católica. Saber, que alguém pisou, nas nossas redondezas, foi batizado na nossa
igreja sempre traz um sentido mais de proximidade, né? Então, pode ser que desperte em outras pessoas esse desejo de viver uma vida buscando a santidade. André de Soveral nasceu em São Vicente em 1572. Foi batizado na Igreja Matriz quando ainda nem existia a construção atual. Viveu aqui por um tempo, teve um contato, ele foi discípulo de José de Anchieta. O padre Paulo, em seus escritos, coloca que possivelmente ele tenha sido um aluno e alguém que fez sentido, ecoou uma vida para buscar esse mesmo propósito. O padre morreu em 1645 no Rio Grande do Norte durante uma invasão holandesa. Ele e outros 70 sacerdotes foram mortos porque os holandeses e índios não permitiam a prática da religião católica. Aconteceu essa invasão holandesa e a comunidade, o padre continuou e diz que no momento do seu martírio, da sua entrega total, ele estava com o Santíssimo, né? Falou, viva o Santíssimo Sacramento. Um grande exemplo para nós sacerdotes, também para a nossa comunidade católica. O coordenador da Juventude do Partido Social Democrático em São Paulo, Rafael Awad, de 24 anos, esteve nessa semana na Baixada Santista para fazer contato com lideranças locais. Ele conversou com o Caderno Regional sobre jovens na política. Eu comecei a me envolver com política através do movimento estudantil. Dentro da minha faculdade, que eu tive a oportunidade de participar do Grêmio da Poli, a gente percebeu que poderia transformar de fato a vida dos alunos através da atuação de um centro acadêmico, através da discussão com os professores. Conseguimos revitalizar a vivência, conseguimos trazer impactos positivos, não só para a questão acadêmica, mas também para o convívio social dos alunos. Hoje a política ela é muito criminalizada e as pessoas não têm muito interesse em participar da política, principalmente o jovem, que olha para a política e pensa que não quer se envolver com tudo que está posto aí. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem uma quantidade de jovens cada vez maior que está querendo ir para o terceiro setor, que está querendo trabalhar com uma ONG. Então a gente nota que a vontade do jovem em trabalhar pela vida das pessoas, ela não mudou, ela é crescente. Com as redes sociais, essa vontade é cada vez maior. Quando o tempo passar, são os jovens que vão acabar assumindo os espaços, não só na política, mas também nas suas famílias, nas suas empresas e em todos os âmbitos de convívio da sociedade. A juventude sempre carece, as pessoas falam que a juventude carece de oportunidade, que a juventude precisa participar mais, mas a verdade é que oportunidade e vontade andam lado a lado. E a gente precisa, no papel de jovem, de agente consciente do nosso impacto futuro na sociedade, ocupar esses espaços agora, por mais inglórios que sejam, e conseguir trabalhar para que no futuro a gente assuma as coisas um pouco melhor do que estão deixando para a gente. Existe um preconceito da população quando você vira, mesmo com seus amigos ou mesmo com a sua família, quando você não é do ramo, que você fala que de alguma forma você quer atuar com política, as pessoas te olham de uma maneira esquisita e pensam, tá, por que você vai querer se envolver com tudo isso que está aí? Mas, aos poucos, quando a gente, com boa vontade, boas intenções e com ações práticas, vai conseguindo ter resultados positivos, sem ter que se envolver com nenhuma dessas coisas ruins que estão colocadas na política, os próprios familiares são os primeiros a perceber que o que você está fazendo, de fato, não só faz bem para você, mas faz bem para uma série de pessoas que estão em volta daquilo que é o centro da sua ação. Estamos buscando atuar em 3 eixos principais. Um deles é a atuação no movimento estudantil, não só pela origem de muitos dos membros do nosso grupo de juventude, mas também por entender que a forma como a União Nacional dos Estudantes hoje dirige a entidade não está de acordo com o que a maioria dos estudantes entende em termos de representatividade. Uma segunda questão que a gente considera fundamental, não só para o andamento da juventude, mas para o andamento do partido, é a questão da formação política.
A gente tem no PSD a Fundação de Estudos Políticos, que é a Fundação Espaço Democrático, que oferece uma série de cursos, palestras e seminários para que a pessoa possa se qualificar. Até porque, quando o partido disputa uma eleição e ocupa espaços na máquina pública, ele precisa exercer esses espaços. E as pessoas precisam estar qualificadas para que elas possam, nesses espaços, prestar um bom serviço para o cidadão, prestar um bom serviço para as pessoas que precisam do Estado. E um terceiro eixo, que é fomentar a criação de novas lideranças pelo interior de todo o Estado. O partido na Baixada Santista agora, ele disputou algumas prefeituras importantes, ele teve presente na coligação de outras muitas prefeituras que ganharam e com isso conseguiu consolidar uma rede na Baixada Santista de vereadores, de uma bancada parlamentar que vai ajudar muito o partido a crescer cada vez mais para as próximas eleições. É preciso ter uma segurança muito grande de quando você quer participar de um partido político. Então, atuar no micro, atuar na sua escola, na sua faculdade, no seu bairro, numa ONG, falar, enxergar gente que fala a mesma língua que você, que pensa a mesma coisa com você, com tolerância, e a partir daí começar a construir um grupo e desenvolver a sua vocação, acho que é a melhor dica possível que eu posso pensar baseado em tudo que eu já experimentei nessa vida. 2 atletas da equipe de karatê da Unisanta garantiram vagas em competições internacionais na seletiva nacional que acontece até domingo em Recife. Erika Santos foi campeã da categoria sênior até 61 quilos e está classificada para seu 3º Pan-Americano. Na Sub-14, Matheus Bortolomazzi ganhou a categoria até 50 quilos e vai disputar seu 1º campeonato sul-americano. Outros 2 atletas da casa lutam por títulos até domingo. Brenda Padilha está na final do Sub-21 até 68 quilos e Bruno Paraguai também está na disputa. A Portuguesa Santista já embarcou para Jundiaí, onde enfrenta o Paulista amanhã pela 14ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3. Apesar da sequência muito próxima de jogos e viagens, a Briosa treinou hoje pela manhã em Santos. A primeira atividade de hoje foi uma conversa entre técnico e jogadores. 10ª colocada na tabela, com 20 pontos, a Briosa entra em campo amanhã diante do Paulista. 16º com 16, de olho no G8. A equipe está trabalhando muito forte, está correspondendo no campo e é a hora da gente pôr isso tudo em prática e manter aquilo que a gente está conquistando. Então esse jogo é fundamental, um jogo, uma final para a gente, como vai ser para o adversário também. Está numa situação difícil, vai querer vir para cima e a gente tem que estar preparado para esse ímpeto dele, jogar nosso futebol e, se Deus quiser, conseguir um grande resultado. Faltando 6 jogos para o fim da primeira fase, o time sabe que o jogo de amanhã é mais que decisivo para o futuro da Briosa na competição. O campeonato está muito embolado, os clubes estão tropeçando, está o nível muito nivelado mesmo, então a gente espera que com essa vitória, a gente semana que vem tem um jogo em casa para decidir, que a gente entre de vez no G8 e não saia mais, que é o mais importante. E qual a estratégia contra o Paulista? Jogar como a gente vem jogando, né? Botar a bola no chão, fazer o nosso jogo. O atacante Washington, artilheiro da equipe, que já marcou 6 gols na competição e que está fora do time há 4 rodadas por contusão, segue de fora. Gueguel deve ser mantido entre os titulares. O meia Ricardinho, que sentiu uma lesão na coxa esquerda, é dúvida. Caso o veterano não se recupere, Adiel deve ser o substituto. A psicóloga Maria Célia de Abreu lança amanhã em Santos o livro Velhice, uma nova paisagem. A obra tem prefácio do filósofo Mário Sérgio Cortella. A festa de lançamento começa às 4 da tarde com um bate-papo com a reitora da Unisanta, Silvia Teixeira, e a jornalista Vera Leão. Em seguida, Maria Célia autografa a obra. A Pinacoteca Benedito Calixto fica na Avenida Bartolomeu de Gusmão, número 15, no Boqueirão, em Santos. O cantor Evandro Mesquita esteve hoje à tarde no Sistema Santa Cecília de Comunicação. O líder da banda Blitz faz show amanhã em Santos.
Evandro Mesquita chegou pouco antes das 4 da tarde e conheceu a estrutura do Sistema Santa Cecília de Comunicação. O cantor participou do programa Tudo de Bom e depois deu uma entrevista ao longo da programação da rádio. Evandro, prazer, tudo de bom, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Evandro Mesquita vai apresentar em Santos o trabalho do álbum Aventuras 2, da banda Blitz, além das músicas clássicas do grupo. A gente está apresentando músicas do CD Aventuras 2, que são músicas inéditas. A gente está há 2 anos preparando esse disco com muito carinho. Então tem participações assim do Zeca Pagodinho, Seu Jorge, Paralamas, Frejá, Alice Caymmi, Serte. Uma coleção de amigos, virou uma grande celebração assim. E a gente está muito empolgado com esse disco. O show da banda acontece amanhã às 11h30 da noite na Capital Disco. As entradas podem ser compradas por R$100 no site compreingressos.com. Vai ser muito legal, o show tá bacanérrimo. É sempre agradável estar aqui em Santos, reencontrar vocês. Eu não sei quanto custa o ingresso, mas é barato, vale a pena. É um conforto para a alma e para os olhos. Valeu. Blitz na área. A Rádio 107,7 fez promoção com sorteio de ingressos para o show. Até o dia 20 de abril, Santos terá um museu de games, em exposição, peças raras que relembram a história dos consoles no Brasil e no mundo. Este aqui é o primeiro videogame do mundo. O Atari Pong foi lançado em 1973, mas nem chegou a ser comercializado no Brasil. A versão nacional foi o Telejogo. Este game um pouco maior, lançado em 1978. Consoles como esses podem ser vistos no Museu Replay, que fica aberto à visitação no Shopping Miramar, no Gonzaga, até o dia 20 de abril. A mostra conta ainda com as principais versões dos anos 80 e 90 e tem uma raridade, o Pippin at Mark, protótipo lançado nos Estados Unidos em uma parceria entre Microsoft e Apple. Existem apenas 6 unidades em todo o mundo. O Museu Replay, ele faz o quê? Ele faz uma nostalgia, né? Trazendo a história do videogame, dos fliperamas, dos pinballs para cá. Né? E o que a gente escuta muito é pessoas vindo para cá que jogavam no Xanadu, no Pinball Independência, jogava isso, pegava o troco do pão, né, e gastava em fliperamas, isso 30 anos atrás, e hoje tá vindo aqui para jogar, trazer essa nostalgia de novo, né? Trazer filhos, tem até vôs trazendo netos aqui, ó, o vô jogou isso aqui muito, então isso é muito legal. O que o senhor jogava aí? Eu não vou saber te explicar exatamente o nome dos jogos, eu não lembro. Eu já era adulto, já devia ter perto de 25 a 30 anos e ganhei de presente da minha mulher até. O Atari, todo mundo brincava com isso. E tinha uns joguinhos de tênis ou de futebol, mas era ping-pong, ping-pong, ping-pong. E eu passava noites em claro, brincando com os cunhados. E aqui atrás tem fliperama, tem um monte de coisa. O senhor também brincava? Fliperama aí você vai me reportar para a minha época mesmo, nos anos 70. A Praça Independência tinha uma loja de fliperama muito legal lá, a gente brincava muito. Tinha uma outra aqui na antiga galeria, não é pegada a Galeria de Moreira, centro comercial do Gonzaga. Toda madrugada a gente se reunia para brincar. Isso em 1974, 75. Além de atrair apaixonados por games, o objetivo é receber doações de materiais antigos e até quebrados. Os jogos serão consertados e encaminhados para instituições carentes da cidade. Aquele vai para lixo eletrônico, a pessoa não vai nem jogar mais e comprou um aparelho novo e não vai conseguir vender, vai pegar nada. Ela está doando, a gente está consertando, que a gente tem assistência técnica, consertar eles e vamos doar para instituições de caridade que trabalham com crianças. Né? Para essas crianças bem humildes, ela ter a oportunidade de ter um videogame e também se divertir com isso. O museu fica aberto ao público do meio-dia às 8 da noite todos os dias. A entrada é de graça. E o
Museu de Arte Sacra de Santos inaugura amanhã a exposição A Trajetória de Jesus de Nazaré, sob o olhar do artista Van de Kock Cavalcante. A repórter Jéssica Santos tem mais informações. São 31 peças feitas em diferentes tipos de argila que contam a trajetória de Jesus. E para falar mais sobre essa exposição que acontece aqui no Museu de Arte Sacra de Santos, eu converso agora com o artista Van de Kock Cavalcante. São 17 cenas que contam essa trajetória? Exatamente. A intenção foi de fazer o maior número de peças possível em cada cena, para que pudesse mostrar ao público um pouco da concepção artística dentro da história de Jesus, que muitos, eu acredito que até todos já devem conhecer, né, naturalmente. Por que a escolha desse tema? Vem agora a Paixão de Cristo, então eu sempre participei muito na época de Paixão de Cristo, e eu acho que a história de Jesus é uma história muito bonita a ser contada, tanto que todos os artistas do mundo contam de uma forma expressiva na arte a história de Jesus. Então o tema foi escolhido por essas circunstâncias. E todas as peças são feitas em argila? Todas as obras manualmente reproduzidas em argila. Eu trabalho com argilas de diferentes tonalidades, onde a temperatura me proporciona esse processo técnico, tá? Trabalho já com argila há 39 anos e as esculturas foram feitas todas especialmente para essa exposição. Quanto tempo para fazer cada peça? Bem, nós tivemos um período intensamente de 6 meses para produzir todas as obras, porém a média de uma peça dessa a ser elaborada é uma média entre 20 e 25 dias. E a exposição começa nesse sábado? A exposição, faço um convite aqui a vocês, por favor, prestigiem não só as obras do Van de Kock, como o Museu de Arte Sacra de Santos, que é um lugar maravilhoso, adorei o espaço, muito bom, fiquei muito feliz quando fui convidado a vir fazer essa exposição aqui por toda a equipe competentíssima daqui do museu, e a exposição estará aberta ao público, evidentemente, até o dia 10 de maio. Obrigada pelas informações. Jéssica Santos para o Caderno Regional. O Museu de Arte Sacra de Santos fica na rua Santa Joana d'Arc, número 795, no Morro São Bento, em Santos. O horário de funcionamento é de terça a domingo, das 10 da manhã até às 5 horas da tarde. O ingresso custa R$ 5. E a edição de hoje fica por aqui. Eu volto na segunda-feira. Tenham todos um excelente final de semana. Tchau!